Bom, depois de um estado de definhamento, que tal começar a florescer? Quem dá essas dicas para a gente agora é a neurocientista Geice Araújo. Bom, o nosso assunto é bem-estar. E se você acompanha o nosso Vida Saudável, você sabe que há uns programas atrás a gente falou sobre um estado de definhamento, que é aquele limbo em que as pessoas não conseguem ainda definir o que estão sentindo. Não chega a ser uma depressão, mas também não chega a ser um estado de bem-estar. A gente retoma esse assunto agora com a minha amiga Geice Araújo, neurocientista. Muito bem-vinda, Geice! Muito obrigada, um prazer e uma honra estar aqui com vocês novamente, levando mais informações para que a gente tenha uma vida saudável, não é mesmo? Uma vida super saudável, que depois de definhar, finalmente a gente chega a um estado de florescimento. Geice, eu queria que você falasse para a gente, né, de onde vem também a continuação, talvez, dessa teoria, né, dessa ideia de um estado comportamental que faz com que a gente já tenha ali um pezinho, né, na alegria, no bem-estar, né, no estado de flow. Então, quando a gente falou sobre o LEMS, né, o definhamento, que é esse estado de estagnação, de ausência de sentido, de energia, que muita gente está se identificando nessa pandemia, né, especialmente pela falta de perspectiva que a gente está tendo. Então, é muito difícil a gente conseguir até diagnosticar, porque, como você bem colocou, não é um estado de depressão, mas também não é um burnout, nem é um bem-estar. Mas é importante a gente frisar, e é por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre esse florescimento, que o cérebro ele é moldável, ele, na verdade, ele vai se adaptando ao longo da nossa vida, graças à neuroplasticidade, né? Então, até algum tempo atrás, a gente achava que o cérebro, ele, assim que a gente nascia, ele só desenvolvia um pouco e depois a gente só ia perdendo neurônios. E, na verdade, não é assim. Hoje a gente sabe que, dependendo dos nossos hábitos, dependendo das nossas leituras, das nossas atividades, esse cérebro ele se modifica. E pensando nisso, nessa modificação, quando a gente começa a cultivar, né, que a gente chama de boas qualidades da nossa mente, como compaixão, como uma consciência dos meus pensamentos, a gente começa a construir ou a fomentar essa trilha do autoconhecimento que vai levar a gente a florescer enquanto ser humano, né? Então, existe um neurocientista chamado Richard Davidson, que ele trabalha muito com essa questão do florescimento humano, trazendo aspectos do bem-estar que podem ser treináveis, e sim, ele considera o bem-estar como uma habilidade, para que a gente consiga florescer enquanto ser humano. Quer dizer que o bem-estar ele pode ser conquistado, uma vez que a gente siga, de repente, ali uma rotina, umas regras? Existem hábitos e existem exercícios que a gente pode colocar na nossa rotina que vai sim nos ajudar a treinar essa habilidade de estar bem, né? E não é só o estar, né? Não é só o estado de consciência, mas também mudar traços de personalidade. Então, quando a gente faz pesquisas científicas, a gente costuma aplicar alguns questionários que vão medir, por exemplo, como você está se sentindo agora, em termos de ansiedade, em termos de estresse, em termos de depressão. E existem duas categorias, que é o estado, como eu estou, e o traço, que são tendências que eu tenho. Então, tem pessoas que têm tendências a serem um pouco mais melancólicas, pessoas que têm tendências a não conseguirem, por exemplo, permanecerem no momento presente. Então, esse traço, ele também é, sim, modificável a partir de alguns exercícios, né? Como, por exemplo, a prática de meditação, que é uma coisa que a gente sempre traz aqui. E é o mesmo Richard Davidson que você havia falado, que estabelece esses 4 pilares do bem-estar, Geice? Exatamente, né? Ele tem uma pesquisa há muitos anos em torno principalmente da compaixão, e a compaixão que é sim um dos pilares, né? E é muito interessante quando a gente começa a aplicar, a entender sobre esses 4 pilares e a fomentar um caminho, né? Colocar em prática exercícios que facilitem o cultivo desses 4 pilares, como a gente vai sim florescendo enquanto seres. Então, quais seriam esses 4 pilares, né? Então, primeiro é a conexão. Então, a gentileza, a empatia, como eu me sinto conectado com outras pessoas, né? Então, as pessoas, segundo o Richard Davidson e algumas pesquisas que ele traz, elas têm uma tendência a serem naturalmente altruístas, a se ajudarem, a reconhecerem o sofrimento do outro ser humano que está na nossa frente. Então,
trabalhar essa gentileza, essa compaixão, essa empatia faz com que a gente se conecte mais com as pessoas, e nós, como seres sociais, precisamos dessa conexão para que a gente se sinta pertencente a um grupo. O segundo pilar que eu queria trazer para vocês, que o Richard Davidson traz, é o awareness, ou a consciência. O que seria isso, né? Eu conseguir perceber como que a minha mente está funcionando. Então, a gente já fez um programa falando sobre meta-awareness, né? Dessa capacidade que eu tenho de conseguir entender que aquele pensamento é um pensamento, de eu saber que eu estou pensando, estar consciente. É uma habilidade de metacognição, não foi assim que você chamou? Isso, metacognição, que é o meta-awareness, né? A meta-awareness. Então, a gente consegue se dar conta disso, e nós seres humanos temos, até onde a gente sabe, essa capacidade de saber o que é que eu estou fazendo. Eu estou consciente de estar consciente, né? Então, a distração, eu estar no automático, sempre distraído, não é legal para essa habilidade de bem-estar. O terceiro pilar que a gente pode falar é o insight. Então, a gente tem história de crenças que definem como a gente percebe o mundo, a gente tem histórias que são contadas na nossa cabeça o tempo inteiro. Então, não é sobre essa história que é contada. Então, eu não quero aqui, naturalmente, modificar a história, mas como eu me relaciono com essa história. Ou seja, eu não quero modificar pensamentos a princípio, mas eu perceber o que está acontecendo, né? Ter essa metacognição, esse meta-awareness, e conseguir modificar o meu comportamento ou a minha relação em relação a esses pensamentos. Né? Então, a gente não pode impedir, por exemplo, que me venha à mente um pensamento que me traz insegurança. Agora, como que eu reajo a isso? Isso sim é treinável. Né? Então, não é mudar a narrativa, mas sim a relação que a gente tem com essa narrativa. Então, esse seria o nosso terceiro pilar. E, finalmente, o quarto pilar do bem-estar é o propósito. Né? Então, a gente conseguir qual é o nosso senso de direção na nossa vida, né? E isso parece ser um preditor psicológico, que significa que pessoas que não têm esse senso de propósito, elas são mais propensas a desenvolver doenças como Alzheimer e depressão também. Então, parece ser protetivo quando a gente tem clareza sobre esse senso de propósito, né? E como é que a gente acha esse propósito? A gente pode encontrar, definir esse propósito a partir de um autoquestionamento ou de uma autoinvestigação sobre valores que são importantes para a nossa vida. Então, mais uma vez, quando a gente está distraído, quando a gente está no automático, a gente está sempre só atendendo demandas externas, a gente acaba, muitas vezes, perdendo esse senso de propósito e não seguindo os nossos próprios valores, ou até mesmo nem sabendo o que realmente importa para mim. Então, por isso que é importante a gente cultivar, né, esse senso de propósito através do autoconhecimento. Todo mundo, né, pode alcançar esse florescimento que está tão difícil em tempos, né, de pandemia, em que a maioria das pessoas estão realmente se sentindo perdidas, sem propósito, sem essa metacognição. Parece que está tudo indo ao contrário do florescimento. O que a gente pode fazer em termos individuais, né, que é o que pode ser feito a curto prazo, por exemplo? É estabelecer uma rotina em que eu consiga cuidar de mim, né? Promover esse estado de mais bem-estar, através, por exemplo, de exercício físico, de uma boa leitura, através da meditação, ter grupos, né? Grupos que possam discutir, conversar sobre coisas que importam para nós. Então, como seres sociais, nós precisamos de pertencimento, então a gente acaba trabalhando a conexão e a empatia aí. A meditação entra, especialmente as meditações que a gente categoriza como construtivas, como a prática de compaixão, entra para poder estabelecer esse awareness, ou essa consciência, essa metacognição dos pensamentos, e também entra para poder trabalhar esse senso de conexão com outras pessoas. E o propósito a gente consegue ir estabelecendo, e isso vai também se modificando ao longo da vida, a partir do conhecimento que eu tenho de mim. Então, talvez você começar a escrever, a escrita terapêutica ela é ótima para que a gente consiga identificar quais são os meus valores, qual é o meu propósito aqui, né? Ter amigos, um senso de comunidade, fazer, se possível, uma prática de meditação pela manhã, de modo que você permita que o seu corpo ele entre nesse estado de atenção plena, de presença,
cuidar do seu corpo com atividade física e cuidar da sua mente com psicoterapia, se for possível. Mas, no fim, uma grande roda de conversa também ajuda muito a gente conseguir estabelecer esse estado de mais bem-estar. Deixa seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser, né, tiver mais dúvidas, poder entrar em contato com você. Claro. Antes de deixar meu contato, eu queria falar uma coisa. Eu sempre gosto de trazer exemplos da natureza, né? Então, muitas vezes a gente tem uma roseira e essa roseira, ela começa a ficar definhando, as rosinhas, elas começam a se perderem ali. E é preciso que a gente pode para que ela possa crescer. Ou seja, é preciso que a gente tire aquilo que muitas vezes está ali há muito tempo e que não está permitindo o nosso florescimento. E para que a gente dê espaço para o novo, para que se possa florescer. Então, muitas vezes a gente está numa rotina, né, que não faz mais sentido para a gente, ou em relacionamentos, ou em relação ao trabalho. Enfim, você aí que está em casa está certamente pensando no que hoje não faz sentido, o que pode ser feito a respeito disso, né? O que pode ser tirado para que a gente possa permitir esse florescer e florescer cada vez mais bonito, né? Porque não é à toa que a primavera vem depois do inverno. No inverno a gente tem aquele definhamento, a gente acaba perdendo as nossas flores, as nossas folhas, né, em relação à natureza. E na primavera tudo ganha vida e mais cor. Então, na nossa vida enquanto ser humano também é dessa forma. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, Instagram, geice.araújo, está aqui embaixo para vocês. E também o meu site, que é geicearaújo.com.